Olá, querida nação rubro-negra, aqui é Cláudio do canal Arena do Flamengo. Quero agradecer a sua atenção, a sua educação. Quero convidá-la a ficar até o final desse vídeo, principalmente deixar o seu comentário. Eu aprendo com vocês. Nós não somos o dono da verdade nem o dono da razão. Precisamos da sua opinião. E precisamos também crescer. Precisamos ter motivação para continuarmos o nosso canal, que é de torcedor para torcedor, em prol do nosso Mengão. E você, que me ouve nesse momento, que me vê nesse momento, é fundamental para esse crescimento. Quando nós falamos do Flamengo, o Flamengo atrai muita atenção. Não é à toa que nós temos mais de 42 milhões de torcedores pelo Brasil e pelo mundo afora. E nós observamos isso nos jogos que o Flamengo tem feito desse Campeonato Carioca em outros estados. Flamengo é Flamengo. Então nós precisamos sempre filtrar as notícias que chegam em relação ao Flamengo e buscar uma reflexão em prol do nosso Flamengo. Algo que tem mexido nesses dias com a nossa torcida, e eu concordo em parte, foi o empréstimo do jogador Pablo, zagueiro, para o Botafogo. Segundo informações, inclusive passada pelo jornalista Vene Casagrande, o Botafogo estaria arcando em torno de 68% do valor do salário do jogador e o Flamengo com o restante. Empréstimo por 1 ano. E há um acordo, parece, de que se o Botafogo resolver escalar o Pablo em jogo contra o Flamengo, ele tem até 24 horas para depositar à vista R$1 milhão nos cofres do Flamengo. Bom, se a gente for trabalhar com matemática, eu acredito que o Flamengo vai economizar com esse empréstimo. O ideal era que o Botafogo arcasse com todo o salário do jogador. Mas convenhamos, é uma coisa que, sinceramente, eu acho que precisa ser trabalhada dentro do Flamengo. A pessoa se interessa pelo Flamengo e o Flamengo pelo jogador. Até aí tudo bem. Mas os valores que nós estamos propondo a serem pagos por aqueles que foram e que são contratados é realmente coisa que assusta. E aí, no empréstimo desse, ou até mesmo quando você quer vender o jogador, você tem uma situação complicada para quem quer comprar e para quem quer buscar um empréstimo, arcar com os custos mensais desse profissional. E é uma coisa que o Flamengo precisa rever. O Flamengo precisa, do meu ponto de vista como torcedor, e eu estou vendo o lado do Flamengo, limitar valores. Poxa, o jogador vem para o Flamengo. Hoje o Flamengo é uma potência sul-americana e todo mundo sabe disso, inclusive os investidores. Então, esse jogador ele já está numa vitrine, em uma primeira prateleira, que é o Flamengo. Ele já ganha com isso. Ele tem visibilidade. Então, o Flamengo ele precisa aproveitar essa visibilidade que ele para negociar melhores salários. Que seja um salário justo para o jogador, mas que seja um salário justo também para os cofres do Flamengo. Eu não sei exatamente quanto o Flamengo acertou com o jogador Pablo. Mas com certeza não é um valor pequeno. Se nós tivéssemos acesso a quanto muitos jogadores ganham dentro do Flamengo, com certeza nós ficaríamos assustados. Porque a grana está entrando e só entra para os nossos cofres, para os cofres do Flamengo, por minha causa e por sua causa. Que damos projeção ao nosso clube. Porque todos que conhecem um pouco de marketing sabem que o Flamengo, que a torcida do Flamengo é, entre aspas, uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de trazer investimento. Mas não é porque nós recebemos investimentos que nós temos que gastar sem priorizar mais o nosso lado. Isso é um ponto de vista particular meu e provavelmente de muitos torcedores. Nós precisamos ganhar muito
com patrocínio, com arrecadações de outras maneiras, mas nós precisamos saber o quanto nós vamos gastar. E isso é fundamental. Eu, particularmente, nunca fui a favor, e outros torcedores também, da contratação desse jogador. Você vê, se ele não fosse emprestado agora, em vez de pagar aproximadamente 30 e poucos por cento do salário dele, nós iríamos pagar 100% e ele não estaria sendo usado. É complicado isso. E outros jogadores também. A situação mudando de Mateuzinho. Poxa, eu acho que deve vender sim o jogador, já que ele não faz parte do plano do Tite. Entretanto, a forma como o clube que deseja comprá-lo, o Corinthians, se posicionou, não digo nem o clube, aqueles que no momento o representam, porque o Corinthians é muito grande, a sua torcida é muito grande, e não se limita a um mandatário. Mas foi muito assim estranho, sabe? Os clubes precisam se relacionar bem. E por toda aquela exposição que foi feita pelo atual mandatário do Corinthians, eu, se eu fosse o Flamengo, não vendia, não emprestava o Mateuzinho para o Corinthians. Os clubes precisam aprender a se relacionar e certas coisas não devem ser colocadas na mídia. Devem ser tratadas de forma cordial entre eles. Esse é o meu ponto de vista. E para não alongar demais o vídeo, nós temos um clássico que já chamou a atenção não só do Rio de Janeiro, não só dos rubro-negros, dos vascaínos, mas também de todo o Brasil, o Vasco e o Flamengo. E esse clássico, no domingo, vai ser às 19 horas. Eu sinto muito, eu falo isso com todo respeito à torcida cruz-maltina, que o Vasco tenha sido vendido. Nós vemos o que está acontecendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama dentro de campo. Isso é triste por toda a grandeza e a história desse clube. É isso que nós, rubro-negros, precisamos evitar que aconteça no Flamengo. Porque quando você vende o clube, ou grande parte do clube, é justo que aquele que está comprando busque os seus interesses financeiros, os seus lucros. E aí, não poucas vezes, o clube, o futebol, a torcida, deixa de ganhar com isso. Porque surge um jogador que se destaca, aquele que tem o direito de vender, aquele que pagou pelo clube, ele vai querer ganhar com esse jogador, e aí você perde. E eu acredito que, infelizmente, nós vamos ter, pela atual situação do Vasco, um clássico tão histórico, um clássico pobre no domingo. Pobre entre aspas, tá? Ah, mas o Vasco pode ganhar o Flamengo? Pode, porque futebol é futebol. Mas eu gostaria, sinceramente, de ver um Vasco e Flamengo aonde o Flamengo esteja muito bem, e hoje ele se encontra muito bem financeiramente, está montando uma grande equipe, e o Vasco também. Quem ganha com isso? São os torcedores de ambos os clubes. Quem ganha com isso? O futebol carioca, o futebol brasileiro. E nós precisamos pensar nisso. Quero agradecer a sua atenção, a sua educação, convidar você, mais uma vez, a fazer parte da nossa família. E outra oportunidade, estarei gravando novos vídeos, em breve estarei fazendo live. E conto com a sua presença. Saudações rubro-negras, até a próxima.